Bem-vindos ao podcast Best of the Months de agosto de 2025 da Medical Portfolio. O meu nome é João Sérgio Neves e, como sabem, este é o podcast em que discutimos três dos artigos a que demos destaque na aplicação Medical Portfolio e que, neste caso, foram publicados durante o mês de agosto. Neste episódio, vamos ainda incluir um quarto artigo que foi patrocinado pela Bial, a quem agradecemos todo o apoio a este projeto. Vamos, portanto, apresentar também o estudo DAPA-ACT, que foi apresentado recentemente no Congresso Europeu de Cardiologia e publicado na Circulation. Para este podcast reunimos sempre toda a equipa científica. Tenho comigo o Mário Santos. Olá, Mário. Olá, João. E o Ricardo Ladeiras Lopes. Viva, Ricardo. Viva! Mário, vamos começar por ti. O que é que nos trazes hoje? Então, eu dentro das múltiplas escolhas que nós para este mês tivemos, fruto do Congresso Europeu de Cardiologia, decidi trazer o DIGIT-HF, portanto, um ensaio clínico randomizado de iniciativa de investigador que decorreu em diversos centros na Alemanha e que recrutou 1.240 doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e comparou o efeito da digitoxina versus placebo num endpoint composto de morte por qualquer causa e hospitalização por insuficiência cardíaca. Este ensaio clínico foi positivo porque ao longo de 3 anos de seguimento, o grupo randomizado para a digitoxina teve uma redução de 20% desse endpoint primário composto, o que representou uma redução de risco absoluto de cerca de 5%, o que é clinicamente muito relevante. Este é um ensaio clínico que é importante porque o problema que aborda é também relevante e também porque a evidência que vinha do DIG trial da digoxina foi publicada em 2003 e, portanto, a doença sendo a mesma, os doentes são diferentes porque são tratados de forma muito diferente e, portanto, tínhamos esse problema sobre a validade externa dos resultados do também positivo ensaio clínico DIG trial e este ensaio veio tentar ajudar a responder a essa sempre interessante discussão que tínhamos quando falávamos de Dick Trial. Mário, estes ensaios que são apresentados durante o ESC, não só localmente, mas também nas redes sociais, são sempre fruto de muita discussão, até porque está toda a gente muito focada no que está a acontecer. E quando fomos a ver, isto já era quase o quinto pilar farmacológico da insuficiência cardíaca. Portanto, aqui a pergunta difícil é: será que este ensaio muda mesmo a prática clínica? Qual é a tua opinião sobre isto? Bem, essa é uma excelente questão, e, de facto não desvalorizando a robustez da evidência produzida por este ensaio, acho que podemos também olhar para as vulnerabilidades. E as vulnerabilidades deste ensaio localizam-se em alguns locais. No tempo de recrutamento, estes doentes foram recrutados durante 8 anos. Isto é sempre, pode ser sempre problemático porque ao longo de 8 anos muda muita coisa. Muda às vezes a cultura de tratamento, a cultura de diagnóstico de instituições, novos tratamentos a aparecer e, portanto, há uma heterogeneidade que nós não controlamos, que não está relacionado com a intervenção preconizada no ensaio e que constitui uma limitação deste ensaio. Depois, a outra limitação é o facto de apenas 20% estarem sobre inibidores de SGLT2, que é um pilar fundamental hoje no tratamento destes doentes. Uma terceira limitação, talvez a mais importante, é o facto de a diferença de eventos entre os doentes, o grupo de doentes que foi randomizado para digitoxina e o grupo de placebo foi bastante pequena. E, portanto, quando nós temos 15, 20 eventos que definem a positividade ou a neutralidade do ensaio, essa é uma limitação porque expõe o ensaio ao acaso. E, portanto, a probabilidade do acaso explicar estas diferenças é sempre maior
do que quando temos uma diferença de 100, 150 eventos entre grupos. E esta é uma das limitações principais deste ensaio. Depois, por fim, no caso português e de outros países também, nós não temos a digitoxina, temos a digoxina, que é um glicosídeo primo da digitoxina, que inibe a ATPase sódio-potássio no cardiomiócito, mas que tem uma farmacocinética diferente, pela excreção renal, hepática, e, portanto, a translação desta evidência para a digoxina também pode ser problemática. Mas dito isto, olhando para a robustez deste ensaio e para as suas vulnerabilidades, eu acho que no doente em ambulatório que está sob os quatro pilares terapêuticos, que mantém um risco elevado de hospitalização e a quem nós podemos monitorizar a digoxina, porque isto é uma parte fundamental, a segurança. Nós sabemos que este fármaco tem uma janela de segurança relativamente estreita. Acho que a evidência deste ensaio favorece a introdução deste fármaco e não tenho dúvidas que nos próximos meses nós vamos assistir a um aumento da prescrição de digoxina, em particular nas clínicas, nas consultas dedicadas à insuficiência cardíaca, porque estes doentes, de facto, é uma unmet need, estes doentes, de facto, mantêm um risco residual muito elevado. Se este ensaio clínico, tendo em conta as vulnerabilidades que descrevi, é suficiente para nós, de uma forma sistemática, na próxima consulta de IC, todo doente que entra, levar uma prescrição de digoxina, eu acho que não. Acho que não é suficiente. Existem aqui algumas nuances que precisam de ser consideradas e precisam de ser validadas, felizmente, por um ensaio clínico, também de iniciativa de investigador, que está a decorrer na Dinamarca e que creio que para o ano teremos esses resultados que poderão confirmar este entusiasmo novamente à volta dos glicosídeos cardíacos. Mário, muito obrigado. Avançamos agora para ti, Ricardo. O que é que nos trazes hoje? Uma pequena nota introdutória. Nós regressámos há poucos dias do ESC 2025 em Madrid e foi assinalável a quantidade de estudos de elevada qualidade e com potencial impacto na prática clínica que foram apresentados e que nós poderíamos discutir aqui. Eu comecei várias vezes durante as conversas em Madrid e referi isto e partilho também aqui com a nossa audiência. A expressão que habitualmente ouvimos de menos é mais. E é curioso, e eu diria ao mesmo tempo revelador, perceber que há uma grande quantidade de estudos que estão a ser realizados e que foram apresentados com o objetivo de perceber a não inferioridade, eventualmente até a superioridade de suspender fármacos após uma determinada intervenção, de desescalar terapêuticas que considerávamos quase intocáveis, e portanto há aqui alguma mudança em termos do tipo até quase de estratégia metodológica e do que se está a tentar demonstrar, e portanto eu acho que se avizinham tempos interessantes. O ensaio que escolhi vai um bocadinho neste sentido. É um ensaio clínico randomizado, o nome dele é Target First, foi um ensaio europeu, incluiu aproximadamente 2.000 doentes no pós-infarto agudo do miocárdio, doentes com revascularização completa, feita com um stent contemporâneo, um stent revestido com fármaco, e que tinham completado um mês de dupla antiagregação plaquetária. Portanto, pegaram nestes doentes, metade foi randomizado para o braço ativo, para o braço experimental, e neste braço o que se fez foi suspender a aspirina e manter apenas o inibidor do receptor P2Y12 nos 11 meses seguintes e, portanto, até completar um ano pós-infarte. Na sua grande maioria, estes doentes estiveram medicados com ticagrelor e prasugrel. A outra metade, o braço controle, manteve a dupla antiagregação plaquetária durante os 12 meses. O outcome primário foi um endpoint, incluiu vários endpoints, portanto foi composto por morte, infarto, trombose de stent, AVC ou hemorragia major ao final, e portanto isto tudo avaliado ao final do primeiro ano pós-infarto, tendo sido testado para não inferioridade no braço ativo, ou seja, em que se descalou a terapêutica. Em termos de resultados, o risco do outcome primário no grupo ativo foi de 2,1% e de 2,2% no braço de controle e, portanto, a análise estatística confirmou a não inferioridade da estratégia de suspender a aspirina ao final do primeiro mês e manter apenas durante os restantes 11 meses o inibidor do receptor P2Y12. É importante também sublinhar que uma análise secundária revelou que houve praticamente metade
das hemorragias clinicamente significativas no grupo ativo, ou seja, em que se interrompeu a aspirina. Ricardo, isto parece-me ser uma peça relevante do puzzle da terapêutica antitrombótica no pós-infarto agudo do miocárdio. Parece que às vezes temos peças de puzzle para todos os gostos, ou seja, quando nós pegamos neste estudo e o integramos com as restantes peças, o que é que devemos mudar e o que é que devemos manter na prática clínica? Isto é mesmo um puzzle, João, porque um dos comentários que se ouve muitas vezes é que sempre que se chega a esta parte nas guidelines, sempre que há mudanças ou não, há aqui um conjunto enorme de esquemas possíveis, em que depois também impera muito o senso clínico. Mas acho que esta evidência, apesar de tudo robusta, acaba por nos, de alguma forma, suportar o senso clínico e pelo menos deixar-nos tranquilos com aquilo que fazemos ou com aquilo que podemos decidir fazer. Ou seja, eu acho que acima de tudo vivemos aqui um momento de mudança do paradigma da forma como devemos encarar a antiagregação plaquetária no pós-infarte do doente, eu diria linear, ou seja, o doente que foi totalmente revascularizado com um stent contemporâneo, recente, revestido por fármaco. Quero dizer com isto que, se o standard atual ainda, continua a ser ainda o standard of care, se o standard atual é a dupla antiagregação plaquetária durante 12 meses, exceto se houver algum motivo em contrário que nos leve a interromper um dos antiagregantes, parece-me que caminhamos para um standard of care de dupla antiagregação plaquetária mais curto, onde temos um primeiro mês pós-infarte em que esta dupla antiagregação parece continuar a ser decisiva, muito importante, mas onde depois parece ser perfeitamente sensato deixar cair a aspirina e manter apenas o inibidor do receptor P2Y12, a não ser que haja algum motivo especial que favoreça a manutenção da dupla antiagregação plaquetária durante os restantes 11 meses. Que motivos especiais são estes? Por exemplo, doentes submetidos a intervenção coronária percutânea complexa, como por exemplo, a intervenção de tronco comum, ou que implantaram múltiplos stents, e noto adicionalmente que, por exemplo, estes dois tipos de doentes que eu acabei de referir foram excluídos deste ensaio. E, portanto, até este novo paradigma ganhar tradução de forma bem vincada nas guidelines, e lá está, tentar compor este puzzle, fica pelo menos esta mensagem importante de que se por alguma razão se interromper, ou se for preciso interromper a dupla antiagregação plaquetária, neste contexto do pós-infarte, não, começa a não parecer, a não haver grande dúvida que o fármaco a deixar cair e a interromper deverá ser provavelmente a aspirina, e o doente fica medicado então apenas com o inibidor do receptor P2Y12. Obrigado, Ricardo. De facto, aquele mantra dos 12 meses de dupla antiagregação está a ser questionado e desafiado por nova evidência. Acho que temos, de facto, muito que fazer para discutir e amadurecer esta evidência na comunidade para que esta nova evidência depois, de facto, se traduza nos cuidados ao doente, que é também esta uma das nossas principais motivações na Medical Portfolio. João, agora é a tua vez. Qual foi dos artigos na área de diabetes e obesidade publicado no mês passado que achaste mais relevante e que decidiste discuti-lo cá? Este mês escolhi um artigo que eu acho que é bastante relevante porque pode mudar a forma como olhamos para as opções terapêuticas na área da cirurgia bariátrica. Ou seja, é consensual e apesar do grande crescimento e da evolução da terapêutica farmacológica, a cirurgia bariátrica continua a ser a intervenção mais eficaz e para a qual temos dados a mais longo termo da eficácia no tratamento do peso excessivo na obesidade grave e até na reversão das comorbilidades. Tradicionalmente, a técnica mais estudada e aquela que é considerada, por assim dizer, o gold standard é o bypass gástrico em Y de Roux e que já foi descrito nos anos 70. O que é que se faz no bypass gástrico? Reduz-se o tamanho do estômago a cerca de 10% do seu volume inicial, passando a ser apenas uma bolsa de pequenas dimensões, e depois liga-se essa bolsa diretamente ao jejum, dando uma distância que é variável, mas que será cerca de 1 metro a contar a partir do odeno. Finalmente, e para evitar refluxo biliar, essencialmente, faz uma segunda ligação do intestino proximal ao intestino mais distal. Com este procedimento, os alimentos, ao chegar à pequena bolsa do estômago, são desviados para o jejum e, portanto, não passam pela maior parte do estômago, nem por parte do intestino delgado próximo. Mais recentemente, surgiu uma técnica alternativa, que habitualmente é conhecida pela abreviatura SADIS,
Single Anastomosis Duodeno-Ileal Bypass with Sleeve Gastrectomy e que foi descrita em 2007. O que é feito nesta técnica? Faz um sleeve gástrico. O sleeve gástrico é também uma das cirurgias bariátricas mais utilizada, mas que habitualmente leva a uma perda de peso inferior. Mas neste caso, para além do sleeve gástrico, que no fundo transforma-se o estômago num tubo com cerca de 3 centímetros de diâmetro e retira-se todo o restante do estômago, no SADIS faz também uma anastomose do duodeno ao íleo mantendo o piloro. Ou seja, qual é a diferença? No bypass, o doente deixa de ter piloro, o piloro gástrico, que pode explicar algumas das complicações. Uma complicação bastante frequente que é o dumping, aqui o piloro é mantido, mas é depois ligado o duodeno ao íleo. Esta técnica surgiu como uma evolução de uma cirurgia chamada derivação biliopancreática com suítes duodenal, que é altamente eficaz, mas muito complexa e com um elevadíssimo risco nutricional. Portanto, os doentes curam a obesidade, mas correm um altíssimo risco de ter déficits nutricionais e ficar mesmo clinicamente desnutridos. Quanto ao SADIS, até ao momento não tínhamos ensaios clínicos que comparasse diretamente com cirurgias consensuais, como por exemplo o bypass gástrico, portanto todos os dados vinham de séries observações. O artigo então que eu vos trago foi publicado no Lancet, agora em agosto de 2025, e é chamado de SADIS Sleeve. E é o primeiro estudo multicêntrico randomizado que compara então o SADIS com o bypass gástrico. Incluiu 381 doentes em 22 centros em França, todos tinham que ter um IMC acima de 40 ou acima de 35 com comorbilidades associadas à obesidade, e estes doentes foram seguidos durante 2 anos. O endpoint primário foi a percentagem de excesso de peso perdido. Este é o endpoint convencional nas cirurgias para a obesidade, em que em vez de se utilizar a percentagem total de perda de peso, usa-se a percentagem de peso acima do IMC de 25 que foi perdido. Isto parece ser uma forma mais apropriada de permitir comparar casos muito extremos de obesidade, porque as cirurgias tendem a ter uma perda de peso que se relaciona mais com o peso excessivo do que propriamente com o peso total do doente. E, portanto, os números, eu vou-vos falar também na percentagem de perda de peso, até para termos uma noção comparativamente às terapêuticas da obesidade, mas o outcome primário, aquele que foi desenhado como o principal outcome, é esta percentagem de excesso de peso perdido. E o que é que se viu? Efetivamente, o SADIS foi superior ao bypass gástrico na perda de peso, portanto, levou a uma redução de 76% de percentagem de excesso de peso perdido, comparativamente a 68%. Quer dizer que estamos a falar de uma diferença de cerca de 7%. A nível de perda de peso total, falamos de 33% para o SADIS e de 30% para o bypass. O que quer dizer que, por exemplo, quando comparamos com os dados dos agonistas do GLP-1 ou até as terapêuticas mais potentes como os agonistas duplos como o tirzepatide, estamos a falar de 20% e aqui estamos a falar 30% ou mais. No que toca à remissão da diabetes tipo 2, os resultados foram similares, cerca de 60% para as duas técnicas, mas depois o perfil de segurança, apesar de globalmente comparável, as complicações foram ligeiramente diferentes. No SADIS houve mais complicações precoces, como por exemplo complicações na anastomose ou desenvolvimento de diarreia, e no bypass gástrico mais complicações tardias, como hérnias internas, oclusões intestinais ou tal dumping. Uma coisa que também se observou e que era expectável é que o SADIS teve mais refluxo gastroesofágico. Esta é já uma das complicações conhecidas do sleeve e o bypass associou-se a menos. Talvez o ponto mais importante e aquele que havia dúvida era nos déficits nutricionais. Com um protocolo de seguimento intensivo, mas padrão no campo da cirurgia da obesidade, os déficits foram graves em ambos os casos, apesar do SADIS ter tido um pouco mais de esteatorreia e de diarreia. Há, no entanto, aqui um ponto muito interessante que é o que é que acontece aos doentes com diabetes. Porque um dos grandes desafios da cirurgia bariátrica e de todas as terapêuticas para tratamento da obesidade é a perda de peso na diabetes tende a ser sempre inferior. E, curiosamente, numa análise que era pré-especificada, a diferença de perda de peso foi maior no subgrupo com diabetes, ou seja, a percentagem de peso excessivo perdido foi mais 12% com o SADIS comparativamente ao bypass gástrico, o que se torna particularmente interessante. João, duas técnicas diferentes, cirurgia bariátrica e análise. Pelo que eu percebi, de alguma forma temos aqui resultados que sugerem que o SADIS deve e pode substituir o bypass gástrico como técnica de eleição? Ricardo, essa é uma excelente questão. Este estudo indica que sim, que o SADIS tem vantagens comparativamente ao bypass gástrico, mas atenção, isto não será claramente o fim do bypass gástrico. Nós temos décadas de evidência robusta, temos follow-up a muito longo prazo, mas podemos estar
perante um estudo que é um game changer. Portanto, temos a primeira evidência de alta qualidade que o SADIS consegue resultados superiores em perda de peso sem comprometer a segurança há 2 anos. Na prática, acho que isto já torna o SADIS uma alternativa válida e competitiva. Isto vai ter uma grande probabilidade de nós começarmos a ver um crescimento do SADIS nos doentes mais jovens, por exemplo, que pretendem maiores perdas de peso, nos doentes com obesidades mais graves e particularmente nos doentes com diabetes tipo 2. Bem, vamos agora então ao último artigo, apoiado pela Bial, um ensaio clínico intitulado Dapagliflozina em doentes hospitalizados por insuficiência cardíaca e que foi então apresentado há muito poucos dias no ESC. Mário, podes resumir os principais resultados deste ensaio? Então, antes de ir ao ensaio propriamente dito, acho que é importante contextualizar o momento em que os resultados deste ensaio são comunicados. E o momento é, nós temos hoje evidência robusta e inquestionável sobre o benefício da utilização da dapaglifosina em doentes com insuficiência cardíaca, independentemente da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, e temos também evidência de diferentes tipos de estudos com diferentes terapêuticas que, se os doentes com insuficiência cardíaca hospitalizados por uma descompensação da sua doença, à data de alta, tiverem iniciado esses pilares terapêuticos, antes de irem para casa, a persistência e a adesão terapêutica a esses pilares que reduzem a morte e o risco de serem hospitalizados é muito maior do que se estivermos à espera da primeira consulta ou da avaliação pós-alta para iniciar esses pilares terapêuticos. E, portanto, é neste contexto que os resultados do DAPACT surgem. Então, que ensaio foi este? O ensaio randomizou doentes hospitalizados por insuficiência cardíaca descompensada que deveriam iniciar, então, dapaglifosina entre as 24 horas até 14 dias do dia da admissão, no dia em que foram admitidos, desde que estáveis do ponto de vista hemodinâmico e que não tivessem intensificação terapêutica nas últimas 12 horas. Isto é, aquele doente em que nós já estamos com a dose de diurético endovenoso estável e, portanto, o doente já está, já atinge esses critérios de estabilidade. Portanto, os doentes foram randomizados ou para dapaglifosina ou para placebo. O endpoint primário foi morte cardiovascular ou agravamento da insuficiência cardíaca. Isto é, este termo agravamento de insuficiência cardíaca incluía ou agravamento clínico na hospitalização index, ou uma nova hospitalização, ou a necessidade de recorrer a um serviço de urgência com necessidade terapêutica de diurético endovenoso nos 60 dias após a alta. Portanto, com um follow-up de 60 dias. Os resultados, embora numérica e consistentemente em todos os endpoints primários e secundários a favorecer a dapaglifosina, não foram estatisticamente significativos e por isso temos um ensaio neutro. Tu, como grande fã de ensaios neutros, Mário, como é que explicas esta neutralidade de um ensaio de um fármaco que, como disseste, sabemos que reduz a mortalidade e o risco de internamento nos ensaios que incluem exatamente estes mesmos doentes, mas em ambulatório? Muito bem. Como nós treinamos os nossos formandos do curso de análise crítica de evidência Medical Portfolio, sempre que temos um ensaio neutro, temos uma checklist de potenciais causas. Eu não vou a todas essas potenciais causas porque neste, para mim, é relativamente evidente a explicação desta neutralidade em virtude daquilo que tu também referiste. E o grande e principal suspeito é o reduzido poder estatístico. Isto porque os eventos previstos pelos investigadores para calcularem a amostra foi significativamente superior àquilo que realmente aconteceu. Mais uma vez, é comum, os doentes, estamos a tratar melhor os doentes e há um excesso de otimismo para quando se faz o cálculo amostral, e isso verificou-se mais uma vez. Os eventos foram numericamente inferiores no grupo da dapaglifosina, mas de forma muito consistente. Hospitalização, morte, o agravamento da IC, e isso também sugere que, de facto, possa ter havido aqui um problema de poder estatístico. E depois, porque este artigo, este RCT que foi publicado na Circulation,
também aproveitou e fez uma meta-análise com os dois outros ensaios de menor dimensão, que testaram também inibidores de SGLT2 em doentes hospitalizados e a consistência do efeito dos três inibidores de SGLT2 testados neste contexto portanto, os resultados são consistentes e são estatisticamente significativos. E, portanto, a outra razão é o curto período de follow-up que se compreende, portanto, 60 dias apenas, se compreende porque, tendo em conta a evidência que já se tinha, não seria ético manter os doentes do braço placebo sem o inibidor da SGLT2 por mais do que 60 dias. Mas 60 dias é muito pouco tempo para se acumularem eventos e se poderem definir diferenças entre as intervenções. É curioso também olhar para as curvas Kaplan-Meier que vão divergindo ao longo do tempo e, portanto, é minha convicção que se tivéssemos mais 1 ou 2 meses de follow-up, nós teríamos um ensaio positivo. A este problema, isto é um pormenor, mas que tem importância e nós também que já discutimos previamente no podcast. Acresce aquilo que o facto de a rehospitalização nos primeiros 30 dias ser muito difícil de alterar, quer com intervenções farmacológicas, quer com intervenções não farmacológicas, porque essa rehospitalização muito precoce após a alta depende mais da gravidade da doença, depende mais do sistema de saúde onde o doente está a ser tratado, do que propriamente da intensidade terapêutica. E, portanto, esse prognóstico dos primeiros 30 dias em termos de hospitalização é muito difícil mudar. E, portanto, se nós temos um ensaio que olhou só para uma janela de 60 dias e os primeiros 30 dias nós já sabemos a priori que são muito difíceis de mudar, independentemente da intervenção que temos, então tivemos um follow-up pequeno, com poucos eventos, e, portanto, eu acho que este é daqueles ensaios neutros que este conjunto de sinais mostra que não tivemos poder estatístico para concluir que de facto a intervenção foi superior ao placebo. Mário, voltando até ao que respondeste há pouco, sobre este ensaio, em que nos lembraste sobre a evidência que já existia sobre inibidores de SGLT2, tendo este resultado, particularmente até tendo uma meta-análise que deu mais poder e que tenta reduzir um pouco as limitações deste ensaio por causa do número de eventos e do tempo de follow-up, achas que isto significa que na próxima vez que quem nos está a ouvir tiver um doente nestas condições deve mudar a sua prática clínica? Não, rigorosamente nada. É um ensaio que de facto não muda a prática clínica, porque antes deste ensaio nós já introduzíamos os inibidores da SGLT2 durante o internamento no doente que não está em choque e que urina. Depois deste ensaio, devemos continuar a fazê-lo, até com mais convicção, porque agora temos uma meta-análise com mais de 3.000 doentes e que mostra que a introdução do inibidor da SGLT2 durante o internamento é um ato terapêutico seguro e eficaz numa população que continua a ser de elevado risco. Mário, muito obrigado. Assim chegamos ao fim deste podcast Best of the Month, onde discutimos então 4 artigos que trazem mensagens que são muito relevantes para o nosso dia a dia na clínica. Continuem a acompanhar a aplicação Medical Portfolio, os nossos tops semanais com os artigos mais relevantes e mais recentes que acabaram de ser publicados nas áreas da cardiologia geral, da insuficiência cardíaca e da diabetes e obesidade. Até breve.